Nesse vídeo você vai aprender o inglês que as pessoas estão usando de fato na vida real. Hello, eu sou Carol Meirelles, professora e mentora de inglês há mais de 5 anos e eu amo ensinar inglês do jeito que eu aprendi. Com trechos de filmes, músicas, séries, porque isso faz com que a gente esteja em contato diário com o inglês que as pessoas usam no dia a dia e que a gente quer ser capaz de falar daquela forma também, e faz com que a gente se prepare para esse inglês da vida real. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque isso vai fazer com que o conteúdo chegue para você toda vez que tiver conteúdo novo por aqui, e de interagir com o vídeo. Então coloque aqui seus comentários, deixe o seu like e também pode compartilhar com algum amigo que você sabe que está na luta para aprender o inglês e parece que está meio agarrado nesse processo. O nosso trabalho aqui ele acontece sempre da mesma forma. Eu deixo passar um trecho e eu volto com você, te explicando o que é que a gente acabou de ouvir em relação à conexão de sons, a vocabulário, a expressões e te dando várias dicas de pronúncia também. Ok? Let's go? And where exactly do you live, Mr. Dawson? Well, right now my address is the RMS Titanic. Ok, vamos voltar aqui. And where exactly do you live? And exactly. Repara que esse D, apesar de nessa questão do Titanic eles parecem falar o inglês mais britânico, né? Parece não, eles falam o inglês mais britânico. Esse and, ele não é forte no D, assim como nenhum lugar onde o final da palavra é uma letra muda. Então, where, como esse where começa com o som de U, né? Que é o som do W, and where, isso vai juntar sem a gente querer. Esse dele fica bem, praticamente inexistente e a gente fala and where, bem aberto, como a gente não fala os S ao final, praticamente quase nunca, a gente para nesse R, and where. E onde? Exactly. Aqui a gente tem um som de quase um G, exactly. Exactly, então esse T ele não sai também. É cl, exactly, toda palavra terminada em Y, a gente fala esse Y com vontade, exactly. Do you live? Live. Repara que a palavra live, que é a palavra morar, ela é curtinha, ela é pequena. É live. Isso faz com que ela seja diferente, por exemplo, de leave. A letra não tá grande coisa. Leave. Repara que é uma palavra um pouco mais comprida, a gente fala I. Nas duas a gente para no V, live. Mas aqui a gente tem um som de E, assim como a gente fala it. Claro que não é it, é um it, curtinho lá no fundo da garganta, ok? Live. E aonde exatamente você mora? Mr. Dawson? Mr. Dawson. Eu sempre perco. Ok, Mr. Se fosse uma senhora, a gente chamaria ela de Mrs. No caso, a Rose queria ser a Mrs. Dawson, não rolou, mas acho que depois sim ela põe até esse nome, né? Ela assume o nome dele, mas é Mr. Dawson. E aqui uma ótima dica que eu posso te dar de uma vez é que toda vez que você tiver uma palavra que tem essa junção de A com W, você vai falar O, sem dó nem piedade. Dó. Então, por exemplo, a palavra lei, que a gente usa muito para os parentes, né? Todos os parentes do nosso marido são a mesma coisa nossa, só que in-law. Então, por exemplo, a mãe dele é my mother-in-law, é minha mãe na lei. O pai dele, my father-in-law. A irmã dele, que é sister dele, também é minha sister-in-law, ok? E a gente diz in. Inclusive, eu posso chamar todos eles de my in-laws. My in-laws. Eita, que a letra tá horrível. Mas, enfim, toda vez que a gente tem esse A com W, a gente vai dizer O. Então, é Dawson. Son. Como se fosse filho, né? Son. Fechando esse N. Son. Dawson. Mr. Dawson. Dawson? Well, right now my address... Well, eles usam muito esse well para introduzir alguma coisa. Well. Right now, repara que esse T, a gente meio que sobe ele para fazer right, mas ele não estoura. Right now,
right now, agora, exatamente agora, my address, address, address. O stress tá no não é a, não é address. Assim como a gente fala em have, my address is, isso aqui vai juntar, ok? Porque a gente termina aqui com consoante, aqui vai ter vogal, vai juntar o som, ok? Que manda. My address is, o meu endereço é... This is the RMS Titanic. The RMS, aqui a gente vai pronunciar bem certinho o alfabeto, RMS. M junta com S e vira RMS, MS. The RMS Titanic, Titanic. Então a gente vai pronunciar bem certinho aqui a parte do alfabeto, RMS, RMS. Claro que dominar a pronúncia do alfabeto é importante, mas a gente tem aquelas letras que são especialmente importantes pra gente, que são principalmente o nosso sobrenome. Você saber falar rápido, fluido e bem pronunciado as letras do seu sobrenome vai ser extremamente útil quando você viajar. Para morar ou para turismo, enfim, porque na maioria das vezes eles não sabem como escreve as coisas em inglês. E a culpa não é deles, porque pode ser qualquer coisa, né? Então, muitas vezes eles vão te perguntar como que how do you spell your last name, how do you spell qualquer coisa. E esse spell é o soletrar, mas também é a escrita. Por exemplo, I can't spell your name right. Eu não consigo escrever o seu nome certo. E aí eu te pergunto, how do you spell it? Como que é? E você tem que falar letra por letra, ok? Titanic, que agora o endereço dele é o Titanic. After that, I'm on God's good humor. After that, aqui ele vai juntar também no right? After that I'm, após isso eu estou on God's good humor. Então, após disso, ele está no bom humor de Deus, ou seja, ele está à mercê da vontade de Deus, digamos assim. And how is it you have means to travel? Vou deixar passar um pouquinho mais para você conseguir ouvir melhor, tá bom? How is it you have means to travel? I work my way from place to place, you know, tramp steamers and such. But Ok. humor. And how is it you have means to travel? And how is it? And how is it? Esse is está antes do it porque é uma pergunta, ok? Então, com to be, se você está afirmando, você fala it is. Se você está perguntando, você diz is it. E aqui junta, né? Is it? How is it you have means? E esse é um padrão esperado do com a, apesar de às vezes ele pisar na bola, como em heaven, heavens, mas means to travel. Mean pode ser significado do tipo what do you mean? O que você quer dizer? Mas também pode significar meios para, ou seja, como você consegue dinheiro, como você consegue... Você tem condições, digamos assim, porque às vezes nem sempre é só dinheiro, né? How do you have means to travel? How is it you have... Desculpa, esse do tá por minha conta aqui. How is it? Como é isso? You have means to travel. Means. Tá vendo que eu paro um pouquinho no means, porque ele é comprido, ele pede essa parada. How is it you have means to travel? Como é isso que você tem meios, tem condição de viajar? I work my way from place to place. I work my way. Ele se my, não sai my. I work my way. Nem o I sai, né? I work my way. É muito importante você ter contato com esse inglês. Como ele tá dizendo aqui, que é uma conversa, né? Não tem ninguém aqui tentando ensinar inglês pra gente, como eu tô, na verdade. Tá vendo que quando eu falo, eu enfatizo, eu paro e tal. Isso é importante, você ter esse contato com o inglês que as pessoas falam mesmo, ok? Então, I work my way. Eu trabalho o meu caminho. Tá vendo? Ninguém falaria assim normalmente, né? É um jeito normal, natural em inglês. I work my way. Não quer dizer que é só esse jeito também, ok? Hoje eu tô meio faladeira. Não quer dizer que só dá pra falar desse jeito. Você pode falar assim, I work doing blá blá blá. Mas é um jeito natural. Então é legal a gente estar ligado pra conseguir pelo menos entender o que ele tá dizendo. I work my way. Eu trabalho o meu caminho, ou seja, eu faço a minha vida
From place to place, de lugar a lugar, ou seja, ele seria como se fosse algo itinerante, ambulante, talvez. Place, tramp steamers and such. Aqui ele tá um pouco desconfortável, tá vendo? Tentando explicar o que ele faz. A gente usa sempre que a gente quer, não necessariamente ver se a pessoa tá entendendo, mas como você fala, sabe? É como, no real mesmo, é como se você estivesse buscando a atenção da pessoa para checar se ela tá acompanhando o que você está dizendo, mas às vezes a gente fala meio que como um vício mesmo de linguagem. Sabe? Tramp steamers. Tramps. A conexão aqui, ela acontece não necessariamente grudada, mas bem fluida, bem seguida. Tramp steamers e... Aqui tá tudo certo também, ó, com i. Tramp steamers. Isso aqui seria um tipo de barco a vapor que ele trabalha. And such. E aqui tá uma expressão preciosa que é esse and such. Quando você quer dizer algo do tipo e por aí vai, nesse estilo, and so on, e por aí, você usa esse and such. Então, por exemplo, I don't work with game players and such. Eu não trabalho com jogadores e algo do tipo and such, ok? Então ele trabalha com barcos a vapores e algo nesse meio, por aí, nesse caminho. But I won my ticket on Titanic here at a lucky-handed poker. A very lucky hand. But I won my ticket on But I, juntou, né? Todo mundo percebeu de boa. But I won. Won é o passado de win, que é ganhar. Literalmente, quando você ganha, né? I won my ticket on Titanic here. On, porque é um barco. Isso aqui é uma boa dica também. Se você tá no meio de transporte onde você fica em pé e anda dentro dele, você usa on. Então, on the boat. The boat é meio complicado, depende do tamanho do boat. Então, on the ship, on the train, on the plane. Agora, se você só consegue ficar sentado tipo um carro, você vai usar in, que você tá literalmente dentro, ok? Então, on Titanic here, eu ganhei o meu ticket, a minha passagem no Titanic aqui. Titanic here at a lucky-handed poker. Era lucky, tá vendo que esse U aqui, ele não tem som de U, ele não tem som de A, ele não tem som de nada, ele tem som de O. Esse som, eu explico ele de um jeito um pouco inusitado. Você imagina que você levou um soco no estômago, bem forte, bem na boca do estômago, você faz O. Esse é o som que a gente chama em inglês de schwa. Schwa é um som de vogal que não existe em português, que é esse O. E ele é como se fosse um espírito, ele assume o som em qualquer vogal que ele queira, ok? Então você tem O em S, em As, em Os, em Us, em Is, em todas as vogais. Nesse aqui ele tá no lugar do U, então você vai ver um U, que seria um U, mas você vai dizer O, ok? Lucky. Como é sortudo, você diz lucky, você para no Y e fica um pouquinho, lucky, porque senão você tá falando sorte, luck. Era lucky hand. Eu acho que aqui tá errado, esse handed seria at. Deixa eu colocar de novo aqui, só pra eu ter certeza. Tramp steamers and such. But I won my ticket on Titanic here at a lucky-handed poker. Handed, poker. Não faz sentido ser handed, do tipo, alguém me passou isso no poker. Não, ele ganhou no poker, ok? Aqui, ó, a very lucky hand. Uma mão muito sortuda. Ele ganhou numa mão de sorte no poker. Se deu bem. Very lucky hand. All life is a game of luck. Tá vendo? Tá vendo a diferença aqui, ó? Apareceu luck logo em seguida. Of luck. All life, a vida toda a vida, is a game of luck. Lucky, sortudo, luck, sorte. E aqui a gente junta tudo, ó. Game, o F ele tem som de V, então game of luck. Repara que é muito diferente. Lucky, luck. Não tem como confundir os dois. Então toda a vida é um jogo de sorte. All life is a game of luck. A real man makes.
A real man, um homem de verdade, make his own luck. Um homem de verdade faz a própria sorte, ok? Um homem de verdade, a real man make his own, a própria sorte. Ah, eu tô aqui encafifado com o que ele falou que não tá aparecendo na legenda, é Archie. Se eu não me engano, o nome dele é Archie, pelo menos foi isso que eu ouvi, ok? Archie. Tipo, repara que ele falou alguma coisa aqui no meio, ó. Here at a lucky hand at poker. A very lucky hand. All life is a game of luck. A real man makes his own luck, Archie. Right, Dawson? Archie, ele termina com Archie. Então, o homem de verdade faz a sua própria sorte. Right, Dawson? Não é? Dawson já confrontando ele. Então tá bom, então. Bom, eu sempre fico muito animada quando eu finalizo um estudo com trechos assim, porque eu tenho certeza da utilidade que ele vai ter para quem estiver consumindo conteúdo, que aqui no caso o sortudo é você. Não deixa de praticar em voz alta, com repetição. Agora que você terminou de assistir, por exemplo, você pode se contar o que aconteceu aqui, porque isso vai te obrigar a usar esse vocabulário, pelo menos uma parte dele, vai desenvolver também a sua habilidade de contar histórias. E aí você se grava para você ouvir depois, que é muito importante. Se você gostou dessa abordagem e queria poder aprender com conteúdo assim, eu tenho um programa de mentoria que eu desenvolvi justamente para essa parte de você aprender esse inglês na prática e você praticar, você falar também todos os dias. Então, se faz sentido para você, tem o link aqui embaixo na descrição desse vídeo que você consegue se cadastrar e eu mesma vou entrar em contato com você para conseguir desenhar para você a melhor estratégia para trabalhar dessa forma que em poucos meses você está conseguindo se comunicar com tranquilidade em inglês. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que é muito importante. Compartilhe com aquele amigo que você sabe que está lutando para conseguir desenvolver esse inglês. See you next video. Bye!